O nosso assunto hoje é sobre um aprofundamento, o abismo do coração de Deus, tocar em nosso abismo, a profundeza de Deus, tocar em nossa profundeza, da nossa profundeza. Então, a gente conversar e a gente procurar entender os comentários, as perguntas que vocês fizerem. Eu sei que não seria por curiosidade, mas a gente procurar entender, a gente tentar descobrir a verdade, porque no conversar e no estudar a palavra de Deus é um sondar, é um aprofundar em nossos corações. O primeiro assunto de ontem foi sobre a essência do que é intimidade. O que ficou para vocês? Tem alguns irmãos novatos aí, eles vão ouvir o que os outros vão falar. A primeira coisa que nós tentamos entender é focar naquilo que é mais real, o que é o alvo, o que é o nosso destino, o que é a essência de uma intimidade com Deus. Quem pode me responder? Uma harmonia da nossa vontade com a vontade dele. Em vez de ser um domínio, da gente dominar uma vontade contrária, a gente entra em perfeita harmonia com ele, né? Muito bom. Conhecer. Os dois maiores homens da Bíblia, né? Moisés e Paulo, né? Fora Jesus, tiveram essa busca profunda de conhecer a Deus. O que mais que vocês lembram sobre essa intimidade com Deus? Para mim ficou mais impactante a fusão, né? fundir a vontade de Deus. Não tem nem como separar mais, né? E o que nós vimos sobre o que vai nos livrar, como se fosse uma vacina, que o Lúcifer não resistiu. E o que vai nos vacinar para a gente receber a glória de Deus e não orgulhar? Mas o que vai assegurar que isso não vai ter perigo da gente tomar para si? A gente não falou tão claro, mas a gente tocou no assunto, mas vamos só analisar. O Lúcifer teve problema e tomou a glória para si. Jesus recebe toda a glória do Pai e não teve problema de usurpar. E o que é essa vacina, essa segurança que nós vamos entrar na glória de Jesus? Porque tudo que é do Pai é de Jesus. E tudo que é de Jesus passa para a igreja. E o que segura para a gente não ter perigo? Glória para Jesus. Obediência completa. Criação, né? Somente vontade do Pai. Mas o que faz com que isso seja permanente? É justamente essa fusão em que a própria vontade da gente, em vez da gente ficar submisso, que submissão, gente, é uma espécie de ser servo, mas Deus quer trazer a gente a uma unidade de confiança, em que a gente tem confiança e a própria vontade. Quando a gente prefere sinceramente o bem-estar do outro, aí o outro oferece glória para a gente, aí a gente não fica envaidecido, a gente quer devolver porque a gente ama a outra pessoa mais do que a gente. Então, O que acontece com a vida? isso. Tem prazer. Isso. Está mais ligado à fase adulta. De você ser exclusivo dele. Isso. E naquelas 5 coisas que a gente relacionou entre Jesus e o Pai, de amor, confiança, obediência, alegria e glorificando um ao outro, qual ficou mais importante para vocês? Amor, confiança, obediência, gozo e glorificando o outro, desejando glorificar o outro. Qual dos 5 que vocês acham que é mais chave, que é mais importante? Obediência. Quem mais? É porque todos 5 são fundamentais, mas qual que seria tipo uma chave para poder liberar, para poder garantir, para poder fluir melhor?
Vamos ver se alguém, pelo menos alguém vai concordar comigo. Vai falando aí, gente. Não é um dos 5, mas está assim dentro, né? É amor, confiança, obediência, gozo em ficar satisfeito, realizado e glorificando o outro. Qual dos 5 que vocês acham que é mais importante? Confiança. É uma questão de opinião, cada um tem seu direito. Alguém vai falar gozo? O maior, gente, eu trabalhei com uma pessoa já adulta, eu trabalhei com meu pai por muitos anos. Não era questão de pagamento, porque nem tinha pagamento. Assim, havia recompensação, mas não havia salário. A minha realização era a alegria de meu pai. Quando a gente passa a amar uma pessoa e faz as coisas por amor, a satisfação da gente é a alegria daquela pessoa. Então, o gozo de Jesus era alegrar o pai dele. Então, o gozo, nós vimos em João 15, nós amamos, nós recebemos o amor, nós obedecemos, e no obedecer, o que acontece? A alegria. Então, a alegria é a recompensa. Então, Hebreus 12 fala que Jesus, em troca da alegria, suportou a cruz. E agora a parte de glorificar. Quem pode me explicar? Não é para olhar no caderno, não. Na questão de João 17, do filho pedir: Pai, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Todo mundo entendeu o que é isso? Ele está pedindo especificamente: Pai, glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Que tipo de glória que o pai está pedindo aqui? A glória que ele tinha, quando tinha Jesus disse assim, a vontade de Deus. Mas ele está no jardim antes da morte. Nós vimos vários capítulos. Nós vimos lá no capítulo 12, no capítulo 13. Quando Judas Iscariote saiu para fora, ele falou: agora foi glorificado o Filho do Homem. Então, quando ele está pedindo no capítulo 17, Pai, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, está referindo a quê? A morte. Ele queria fazer de uma forma honrosa, ele queria fazer de uma forma válida. Ele tinha fraqueza como nós. Jesus foi homem. Então, as dificuldades de Jesus, ele queria passar por aquele momento em que todos os olhos estavam fitos nele, não só daquela geração, mas de todas as gerações futuras. Todo olho estava olhando o procedimento, o exemplo de Jesus, e ele queria fazer da maneira correta para glorificar o Pai. Então, desde o capítulo 8, quando ele diz: quando for levantado o Filho do Homem, todos saberão que eu sou e que eu faço tudo para agradar o Pai. Então, aquela hora da morte, ele queria glorificar o Pai. E quando ele glorifica o Pai, primeiro o Pai glorifica o Filho. Daí o Filho glorifica o Pai. Depois o Pai novamente glorifica o Filho em levar ele para a glória que ele tinha antes. E na verdade, a última glória de Jesus, então Jesus tem 3 glórias: a glória que ele tinha antes na eternidade, a glória de honrar o Pai aqui na terra, e a glória depois se torna maior do que a primeira, que na primeira glória Jesus não era conhecido abertamente. No Velho Testamento ninguém sabia claramente quem era o Filho, mas agora o nome de Jesus ficou sobre todos os nomes, e Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por causa do preço que ele pagou, né? Então, lá em Apocalipse 5, quando fala que ninguém podia abrir o livro, né? Ninguém podia abrir os selos, aí finalmente apareceu o leão da tribo de Judá, o Cordeiro, e aí começaram a cantar: digno é o Cordeiro que foi morto, digno é ele de abrir os selos, né? Por causa da sua morte. Então, Jesus tinha glória antes,
ele glorificou o Pai na morte, na vida dele, e aí ele entra numa outra glória superior a todos, porque ele pagou o preço de obediência aqui na terra. Muito bem. Então vamos entrar na nossa aula de hoje. Eu não vou acompanhar exatamente o livro, mas vocês podem olhar na página 52. Eu vou organizar de uma forma um pouquinho diferente, mas o material está todo aqui nessa folha. Antes de entrar, que o assunto principal de hoje é o número 4, a chave no lugar secreto de Deus, é o nosso próprio recôndito, é o foco que a gente vai estar estudando nessa tarde. Mas o número 3, sobre a Trindade, quer nos incluir. Eu quero ler apenas em Êxodo 29, verso 42, com vocês. Vamos todo mundo abrir em Êxodo 29. Essa questão que Deus quer nos incluir na Trindade, eu acho que eu não preciso enfatizar muito, porque a gente tem uma boa compreensão disso. Em Êxodo 29, 42, ele dá algumas dicas importantes para nós. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Eu queria que vocês reparassem, enquanto eu leio até o verso 46, quantos verbos que é usado aqui da iniciativa de Deus para conosco. Todos os verbos têm a ver de Deus para conosco. Não tem nenhuma exigência da nossa parte, a não ser de oferecer o holocausto, que o holocausto é o próprio Jesus. Esse holocausto constante diário é o próprio Jesus por nós, né? Então, a gente precisa apenas receber, acolher e corresponder àquilo que Deus faz em nós. Então, olha, no verso 42, já falou 2 verbos, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Verso 43, ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Então, o desejo de Deus, que ainda não conseguiu se realizar completamente, o desejo de Deus é ter uma habitação aqui na terra. Quantos podem dizer amém? Amém. O desejo de Deus é propiciar, é formar um lugar, a sua habitação. Deus já tem toda a sua glória, já tem todos os seus servos, tem tudo que necessita por um grande trono, um grande reino no céu. Mas Ele está procurando alguma coisa aqui na terra. Então anotem aí, nós vamos resumir esses verbos em 4 pontos específicos. Deixa eu ver aqui onde coloquei. Nós vamos falar assim, o primeiro verbo importante é vir encontrar, como se fosse uma visita. Deus fala, virei e encontrarei. Juntando esses 2 verbos é o primeiro ponto. Deus vem para encontrar, para visitar a gente, mas Ele quer no final habitar. Mas o primeiro passo é vir encontrar. O segundo passo é falar. Tem alguma diferença entre Deus vir e Deus falar? Tem alguma diferença? É possível Deus vir e não falar? Sim ou não?
É possível Deus vir e visitar o lugar aqui e não falar nada? Sim ou não? Vocês estão na dúvida, né? Sim. Você pode ficar todo arrepiado, você pode ficar todo emocionado, e aí alguém te pergunta, o que Deus falou? Só sentiu a emoção. Então, o primeiro passo é vir encontrar, o segundo passo é falar, e o terceiro, talvez é o mais importante, que é para a fase em que nós estamos, Ele promete nos santificar. Verso 43, é tremenda essa promessa. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória... Lembra do que Abneiro falou sobre glória? Lemos lá em João 17, Jesus falou, a glória que o Pai me deu, eu dou para vocês, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei, é quase a mesma coisa, né? Nós vamos juntar a santificação e consagração juntos. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me oficiem como sacerdotes. Então a nossa tarefa é descobrir como cooperar com essa santificação. Porque Deus vem, visita, fala. Mas Ele, para poder habitar, Ele tem que santificar os sacerdotes e o próprio ambiente, a própria casa. Sabemos que hoje que nós somos a casa de Deus. Então tem que haver um trabalho de santificação para que Ele possa vir morar. Ele vem, visita, mas depois Ele vai embora. Ele não consegue habitar onde há impureza, né? Então o nosso trabalho é ver como essa obra de santificação ser feita. E o quarto passo é habitar no meio dos filhos de Israel como seu Deus. Esse é o propósito de Deus. Então esses 4 passos são importantes. Visitar, falar, nos santificar com sua glória e habitar. Então vamos agora para o quarto ponto, mas só que eu não vou seguir direitinho o que está aqui, aí vocês podem até pegar uma folha onde tiver mais condição de colocar. Não está assim tão organizado, porque eu tento achar alguma coisa que tem sentido, e eu não sou muito metódico, muito mestre, né? A gente procura ter inspiração daquilo que traz vida e sentido para nossas vidas. Roberto, a gente pode fazer uma link com Efésios 2? Pela graça foi salvo, ele veio, depois no versículo 20 fala, vós está sendo edificado. Isso, exatamente. Somos salvos pela graça, daí Ele está nos preparando para ser a sua morada. Muito dentro do mesmo capítulo, né? Muito bom. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar aqui, anota em Isaías 66, verso 1. Eu não vou abrir lá, eu já conheço mais ou menos de cor. Isaías 61, verso 1, ele diz, o céu é meu trono, até a estrada dos meus pés. Que casa edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Então Deus quer um lugar para descansar. Isaías 66, 1, ele fala, qual é o lugar do meu repouso? Isaías 66, verso 1. Então Deus está procurando um lugar para repousar. E Hebreus 4, verso 9, fala que resta, pois, um repouso para o povo de Deus. Então, tanto Deus quer descansar, então essa habitação, essa união, essa fusão, é Deus procurando um lugar para Ele descansar. E durante essa semana nós vamos trabalhar no livro de Cânticos, onde fala do noivo e a noiva. A noiva canta desejando o noivo, e o noivo canta desejando a noiva. Então há um desejo no casamento. A minha esposa é meu porto seguro. Onde eu estou junto com a minha esposa,
eu me sinto em casa. Não precisa estar na minha casa exatamente. Eu estando junto com minha esposa, eu fico bem, né? Eu cheguei aqui sábado, né? Nós começamos aqui sábado, e ela falou que vinha para cá domingo. Aí o dia inteiro sábado eu estava na expectativa que amanhã ela vem, né? Então a esposa da gente é um lugar onde a gente fica à vontade, descansado, né? Então a esposa tem o marido e o marido tem a esposa. Então esse é o verdadeiro descanso. Agora, aí é o seguinte, descendo para o número 5 aqui na folha, antes da gente entrar na questão de como entrar nesse relacionamento com Deus, eu quero avisar o fato que no número 5 fala que há um véu, uma barreira que tem que ser ultrapassado para entrar na intimidade com Deus. Eu quero explicar o seguinte, aqui tem as passagens já, na parte B, onde fala que a primeira parte fala: o próprio Deus colocou uma barreira para proteger sua glória e santidade dos curiosos e para não sermos destruídos. Deus é um Deus que se esconde, é misterioso. Todo mundo achou? Deus é um Deus que se esconde, que é misterioso. Aí eu quero ler com vocês Salmo 18, verso 11. Salmo 18, verso 11. Já está escrito ali na folha. Fala que das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus era o seu pavilhão. Das trevas fez um manto em que se ocultou. E 1 Reis 8, verso 12. Aqui o Salmo 18 é Davi falando, e 1 Reis 8 é Salomão falando, depois que a nuvem encheu a casa de Deus. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Então há um princípio aqui. Vocês têm dificuldade de falar que Deus habita em trevas? O Salomão está falando aqui, ó. O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Vocês entendem isso? Ou é meio contraditório? Falar que Deus habita em trevas, o que isso faz na cabeça de vocês? Não dá para imaginar, né? É porque quando a nuvem desceu sobre o Monte Sinai, era uma nuvem escura, mas havia relâmpagos no meio. Então, onde habita Deus, Deus habita em luz. Não sei se é 1 Timóteo, onde fala que Deus habita em luz inacessível, né? Então, Deus habita em luz, mas ao redor da luz tem um manto de trevas. Então, o véu que tinha no tabernáculo e no templo, o véu guardando o Santo dos Santos, não era apenas uma imitação, uma coisa, uma sombra, alguma coisa. Era um fato que existe uma barreira. O véu é uma barreira protegendo a privacidade de Deus do seu trono. Então, Deus é um Deus de luz, mas ao redor da luz existem essas trevas. Então, essa barreira foi rompida em Jesus. Só que é um mistério. Cristóvão, meu irmão, fala sobre o mistério de Deus que é codificado. E aí, quando a gente está no Espírito, a gente entende e fica decodificado. Mas quando a gente está fora do Espírito, o código volta de novo e a gente não consegue. A gente vê uma coisa ontem. Se a gente não estiver no Espírito hoje, aquela revelação de ontem, a gente não consegue perceber nitidamente novamente. Então, essa questão do véu, vamos agora para Isaías capítulo 8, sobre o Deus misterioso que se esconde. Isaías 8.
Nós vamos começar no verso 13. Isaías 8, verso 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. E isso é citado lá em 1 Pedro 2. Jesus é uma rocha de proteção, de edificação, de segurança, e ao mesmo tempo é uma rocha de escândalo. Então aqui está falando no verso 14, ele vos terá santuário, mas será pedra de tropeço. Então Deus é um Deus espantoso e um Deus amoroso. A gente tem que entender esse mistério de Deus. Aí o verso 17. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Tem muitas passagens nos profetas, e lá em Deuteronômio também fala sobre o Deus que se esconde. Então, Deus misterioso que se esconde. Aí, quando Deus se esconde, o que nós devemos fazer? Quando a gente vai aproximando da casa de Deus, e a gente encontra essa barreira, ou do lado de fora, ou mesmo dentro da casa de Deus, tem esse véu. Como é que nós devemos fazer? Deus convida a gente para estar com Ele, Deus fala que quer habitar conosco, mas quando a gente chega perto dEle, a gente encontra uma barreira. Como é que nós devemos fazer? Dá uma ideia aí, gente. Por exemplo, em Mateus 13, no tempo de Jesus, ele falava por parábolas, e os discípulos foram perguntar para ele por que ele falava por parábolas. Ele diz: a vós outros é dado entender os mistérios, mas a eles não é dado. Então, qual é a diferença entre as multidões e os discípulos? Os discípulos eram mais iluminados, mais cultos, mais entendidos. A proximidade, com certeza. O que mais? O que fazia com que os discípulos conseguiam entender as parábolas e os outros não? A curiosidade, mas uma curiosidade muito real, uma sede. O relacionamento, mas é a busca, né? Então, voltando para a primeira pergunta, quando nós aproximamos de Deus e encontramos essa barreira. Encontrei, por exemplo, uma vez eu estava andando lá na cidade onde a gente ficou muitos anos, lá em Rubiataba. Eu estava andando de bicicleta na cidade e um rapaz que me conhecia falou: vem cá um pouquinho. Aí tinha um colega dele que queria me conhecer. Aí eu sentei lá na lanchonete com eles lá, e o rapaz foi contar um pouco a história dele. Ele falou: eu fiquei na igreja 4 anos, mas eu não encontrei com Deus. Aí eu fui embora. Então, qual é a nossa reação ao encontrar essa barreira? Parece que Deus não me quer. Ai, Deus é perigoso, eu vou ficar aqui na zona de segurança, no lugar seguro. Entrar lá dentro pode ser muito perigoso. Como é que nós devemos fazer? Deus habita lá e aqui fora não tem realidade. Aqui tem ritualismo, tem muita coisa, mas a verdadeira presença de Deus é lá no Santo dos Santos. Mas eu não consigo entrar lá. Como que devemos fazer? Não, o que nós devemos fazer? Deus quer que a gente entre ou não? Quer. Isso. O que o anjo falou ontem à noite?
Deus quer o clamor. Sem o clamor não tem jeito, né? Vira comigo para Levítico 16, verso 3. Levítico 16, verso 3. Não, verso 2. Verso 2. Levítico 16, verso 2. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. E durante esse capítulo 16 ele fala que vai ficar limitado a entrar dentro do Santo dos Santos uma vez por ano. Para quem conhece um pouquinho a história do Velho Testamento, lá em Êxodo 25, Deus falou: e farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E a primeira parte que ele descreve é justamente o Santo dos Santos. Ele falou: ali vai ter a arca, ali vai ter o propiciatório, e ali falarei convosco ali. Então, Deus fica satisfeito de apenas falar com o sacerdote uma vez por ano? Sim ou não? Quando Deus mandou fazer o tabernáculo, é para habitar e para poder falar. E agora, com o problema que teve, que 2 filhos do sacerdote entraram lá sem ordem, aí eles morreram, e agora Deus está dizendo: fala com Arão para não entrar em todo o tempo, senão ele vai morrer. Isso é o querer real de Deus? Deixa eu só fazer uma ilustração para vocês, que eu vi isso em espírito. Alguns anos atrás eu vi isso nitidamente. Nas novelas ou num filme, quando o marido, geralmente é o marido que trai a mulher, aí o marido está fora, né? Aí ele volta no apartamento, na casa, para pegar as coisas dele ou para tentar falar alguma coisa com ela. Aí ela fica durona, ela fala: não, o que você fez é imperdoável, pega as suas coisas e vai embora. Aí ela fica lá, ela vai lá e abre a porta, porque ele fica tentando insistir com ela. Aí ela vai lá na porta, abre a porta e falou: sai. Ou ela faz com educação ou sem educação, ela fica ali na porta e fala: não tem negociação, pode sair, cai fora. Aí ele vê que não tem jeito, ele vai embora. Aí ela fecha a porta e o que ela faz? Desmancha. Irmãos, eu vi Deus fazendo assim. Tem muitas coisas da nossa natureza que nos ensina como Deus é. Deus não é como nós é que somos como Ele. Deus, eu vi, quando eu li esse versículo, eu vi Deus de costa. Fala para Arão não entrar em todo o tempo. É o que ele queria ter comunhão. Ele veio chamar Adão na volta do dia, na viração do dia. Deus não tem problema com pecado. Quem ouviu a mensagem da Elisa, né? Deus não tem problema com pecado em si. O fugir de Adão, as desculpas dele, as atitudes dele é que atrapalhou. Mas o pecado em si não era o problema principal. Então eu vi Deus querendo. A gente tem muita coisa que a gente tem que entender nas entrelinhas. Quando Deus falou com Moisés: Moisés, deixa eu destruir esse povo, que eu vou fazer um outro povo de você. É o que Deus queria? Não. Tem coisas que Deus propõe que não é o querer real dele. Então a gente precisa entender esse querer de Deus, de querer habitar conosco. Mas no momento tem alguns problemas que tem que ser resolvidos e a gente acomoda e fala: Deus não me quer. Então esse é o primeiro passo que eu quero que vocês entendam, que Deus coloca uma barreira para que a gente aprenda certas lições, certos princípios, mas que a gente seja corajoso, que a gente tenha esse amor de ultrapassar a barreira. Amém?
Vamos agora para o Salmo 42. Eu tenho uma interpretação sobre o abismo aqui. Um abismo chama outro abismo, que muitas pessoas interpretam como mal chamando mal. Salmo 42. Eu vou começar no início do Salmo para a gente sentir o contexto do salmista aqui, que eu acho que é muito importante. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então esse é exatamente o assunto de hoje. Deus provoca. Eu quero que vocês entendam o contexto. Quando chega no verso 7, ele fala, um abismo chama outro abismo, mas esse abismo do coração de Deus já está desde o primeiro versículo. O salmista está sentindo sede de Deus, tem alguma coisa chamando ele. Então a falta de Deus suscita o clamor. Deus quer ouvir seu povo clamor, e quando não clamam, Deus dá uma disciplina, Deus faz alguma coisa para poder acordar a gente. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo, os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Então, o que eu quero passar para vocês é que há uma profundidade em Deus que chama a gente, e o segredo da gente encontrar essa profundeza de Deus é aprofundar nosso coração e permitir esse aprofundar dentro de nós, que Deus não está longe de nós, Deus está perto de nós, e Deus colocou um elemento eterno dentro de nós que consegue corresponder a Deus. Amém? Em 1 Coríntios 2, vamos olhar lá. 1 Coríntios 2, ele fala sobre a profundeza de Deus. Versos 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Eu não preciso convencer vocês, todo mundo concorda que Deus tem profundeza, amém? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E o verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quem conhece o homem é o seu próprio Espírito. E quem conhece as profundezas de Deus é o próprio Espírito de Deus. Agora vamos, aqui acho que está anotado aqui, Eclesiastes 3, verso 11. Vamos lá olhar rapidamente, Eclesiastes 3, 11.
Eclesiastes 3:11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então a eternidade está dentro do nosso coração. Agora Provérbios 20, verso 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. E o verso 27, do mesmo capítulo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, o nosso coração tem profundeza. Em Provérbios 4, verso 23, não precisa abrir, todo mundo conhece, fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, nosso coração tem profundeza, e aqui onde nós acabamos de ler, verso 27 do 20, fala que o espírito do homem, nosso espírito precisa conhecer o que está no coração. Nós temos a ajuda do Espírito Santo, mas não é só Deus. Aqui está dizendo que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então nós precisamos de permitir o Espírito Santo trabalhar em nosso espírito para a gente se conhecer. Nós precisamos de conhecer os intentos e propósitos do nosso coração. Agora vamos para sobre a questão do coração, vamos só anotar Jeremias 17, verso 9, a Elisa leu com a gente. Enganoso é o coração, Jeremias 17, 9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, né? Quem o conhecerá? Vamos para Salmo 19, verso 12, ainda na questão de águas profundas do coração do homem. Salmo 19, verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. E eu não sei se está na folha, mas a próxima coisa que eu quero ver com vocês é essa questão do espírito do homem esquadrinhar o mais íntimo do corpo. Haroldo mencionou em Salmo 139, anota aí, Salmo 139, verso 25, onde o salmista fala: sonda-me, ó Deus. Então, a gente autorizar a Deus para nos sondar. Então, a gente pode se conhecer até certo ponto, mas a gente precisa muito da ajuda de Deus. Então, a gente autoriza Deus falando: sonda-me, ó Deus, e vê meu coração. Uma coisa que tem acontecido muito comigo é que às vezes eu estou andando, eu tenho meus momentos mais lustros, meus tempos de mais comunhão com Deus é andando pela estrada, andando pelos campos. E eu sou uma pessoa, estou com 64 anos, e eu tenho tido muitas experiências, muitas revoltas, muitos caminhos, muitas coisas boas, mas muitas coisas difíceis. Eu sou uma pessoa, hoje eu pareço uma pessoa calma, mas eu sou uma pessoa muito explosiva, muito estourado, e isso causa muito problema. E meu pai era assim também, eu tive muito problema com ele. E pessoa que é explosiva faz muita coisa boa, mas entra em muitos enrascos também, enroscos.
Aí, quando eu estou andando pela estrada, passa um filme diante de mim de um certo episódio. Aí, vocês já viram filmes de detetives, de alguma pessoa querendo descobrir alguma coisa? Aí ele tem a câmera que filmou alguma coisa, aí ele vai passando e repassando, ele volta atrás e passa de novo, aí dá uma pausa, volta atrás, tem alguma coisa aí que eu preciso descobrir. Aí o Espírito Santo faz isso comigo. Eu vou vendo, fulano falou isso, eu pensei isso, eu fiz aquilo, por que aconteceu? Aí eu volto lá no início de novo. Então, não é que a gente precisa condenação ou ficar vivendo no passado, mas tem certos relacionamentos, tem certas coisas que acontecem, ou às vezes, por exemplo, você errou com alguém, aí você está relacionando com outras pessoas, mas se você não entendeu onde você errou e o que você deixou para trás, você vai errar novamente com outras pessoas. Então, a cura completa é você entender onde você saiu do trilho. Então, esse sondar, amanhã nós vamos falar sobre o deserto, tá? Amanhã nós vamos falar sobre a necessidade de aquietar diante de Deus. Então, esse sondar é você permitir o Espírito Santo pôr o dedo. Foi ali que você errou. Aquela decisão que você tomou ali é o que azedou a coisa. A pessoa agiu assim com você, a pessoa agiu errado, mas você reagiu. Muitas vezes a reação pode ser pior do que a ação. A pessoa te prejudicou, mas você não aguentou. Você reagiu, você foi testado e você saiu mal. Você foi bem até certo ponto, você andou 90% do caminho, mas os últimos 10% você estourou. Aí você desperdiçou tudo. Quantos relacionamentos, quantas coisas estouram depois de anos e joga tudo fora. Se torna inimigos um do outro. Então Deus quer trabalhar em nossos corações. A Carol mencionou sobre a vida de Jó. Eu queria ver uma passagem com vocês no capítulo 19 de Jó, que o Jó é uma pessoa que mostra o aprofundar de Deus. Esse sondar de Deus, eu não sei que maneira que vocês estão colocando no caderno aí, mas eu vou colocar 3 fatos importantes, 3 aspectos desse esquadrinhar. O primeiro é esse aprofundar. No esquadrinhar, no sondar de Deus, eu vou mostrar 3 facetas, tá? A primeira faceta é o aprofundar. O sondar já está meio embutido dentro do sentido de sondar. A sondar é aprofundar. Uma vez, o ano passado, eu estava ministrando para uma pessoa, um dos nossos alunos, e eu vi nitidamente, como faz numa construção, Deus tirando a terra fofa, a terra podre, a terra, né? Deus tirando a terra na vida dela e colocando concreto. Então Deus quer sondar para tirar as coisas naturais, e não é só coisas pecaminosas, coisas feias, é coisas naturais. Então Deus aprofunda em nós e depois Ele coloca fundamentos sólidos. Aqui em Jó 19, tem muita coisa negativa que o Jó fala, mas aqui é uma parte positiva que ele fala. Verso 23. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que como pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidos na rocha. Porque eu sei, verso 25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestir este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo,
os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então Jó conhecia Deus, e ele reclamou muito, mas nessa hora sobressai a fé dele. Então, no meio da provação, ele foi fiel diante do Senhor. Um outro grande exemplo do que eu quero mostrar é a vida de Ana, mãe de Samuel. Está no primeiro capítulo de 1 Samuel. A Ana era uma pessoa fiel a Deus, mas era estéril. Fala que Deus fechou a madre dela. E Deus, por capricho, colocou uma rival que ficava provocando a ela. Irmãos, eu ensino para os irmãos sobre o sacrifício, que quando a gente é oferecido a Deus como holocausto, como que o holocausto se queima? Com lenha, com fogo. Quando a gente se oferece a Deus, Deus coloca lenha, que são provocações de outras pessoas, circunstâncias, contratempo. Deus coloca lenha no fogo para sair um cheiro, porque a carne queimando dá um cheiro gostoso para Deus. Nossa vida é um sacrifício para Deus, mas precisa de fogo, e fogo tem que ter lenha, e a lenha são as circunstâncias. Amém? Então, na vida de Ana, ela não conseguia ficar bem. Deus estava aprofundando ela. Se ela tivesse tido filhos normais, olha bem o exemplo de Ana. Se ela fosse, né, Vanessa? Se você tivesse uma vida normal, você não se tornaria a pedra preciosa que Deus está trabalhando em você. Você consegue não ter a amargura da vida? Ou você ainda tem um restinho? Não precisa responder se não quiser. Eu conheço a situação da Vanessa. Você está livre de amargura ou ainda está lutando para vencer? Não, graças a Deus eu estou livre. Glória a Deus. Sei que já caminhando já para... É porque a gente às vezes se compara com outras pessoas e fala, por que a minha vida não flui igual a outras pessoas? Até ministerialmente. Então, Ana, se não tivesse essa esterilidade, esse problema, ela não seria destacada na história de Israel. Porque a vida de Samuel mudou a história de Israel. Tem 2 livros na Bíblia com o nome dele. Foi ele que ungiu os primeiros 2 reis. O profeta Samuel foi um marco na história de Israel por causa de uma mulher que era estéril, que era irritada, provocada por outra pessoa. Ela não estava preocupada com a nação de Israel, ela estava preocupada com ela. Só que a aflição dela levou ela a uma outra dimensão. Levou ela para outra dimensão. Ela falou, Senhor, se eu não posso ser feliz por mim, mas se o Senhor me der um filho, ele vai ser teu. Aí ela conseguiu entrar, já que eu não posso ser uma mulher normal, se o Senhor me der um filho, eu vou ficar sem ele. Vamos fazer um negócio, Deus? O Senhor me dá um filho, mas ele vai ser teu, porque eu não tenho condição de ter mesmo, né? Já desisto. Aí ela entregou e Deus respondeu. E depois ela teve outros filhos, né? Então a primeira coisa é esse aprofundamento. A segunda coisa é aquietar. Nós vamos trabalhar mais com isso amanhã. Esse aquietar é parar de espernear, de se defender. A gente precisa quietar sem entender. Quem pode me dizer como que você pode aquietar sem entender? Baseado em quê? Mas assim, baseado em quê? Não, mas completa o pensamento.
Não é só confiar e amar, tem que ser confiar em quê, baseado em quê. Como é que nós podemos aquietar e descansar sem entender? Você não consegue entender por que seu marido não se converte, por que isso não acontece, você não entende, mas você pode aquietar, porque ficar inquieto, ficar ansioso, Jesus falou claramente que isso é errado. Então, como que a gente pode aquietar? Confiança na promessa. Confiança na bondade de Deus. Na bondade de Deus. Tiago 1 fala que Deus, toda boa dádiva vem de Deus. Diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Deus é bom e não tem um pingo de maldade nele, amém? Deus é perfeito e seus caminhos são perfeitos. Então, a segunda coisa é aquietar, parar de se espernear e parar de se defender. Amanhã nós vamos entrar mais nessa questão do deserto, que no deserto você para de ouvir outras vozes. Eu estou falando literalmente, você entrar num lugar de solidão. Aí nesse lugar você não ouve outras vozes, mas o que você vai ouvir ali? Você chega num lugar onde você não ouve outras pessoas, mas o que você vai encontrar ali, antes de encontrar com Deus? Não, antes disso. Você sai da agitação de ouvir outras vozes, aí você fica solitário. Você pode fazer isso não no lugar geográfico, você pode entrar no lugar onde você não ouve ninguém. Mas o que você vai ouvir? Sua própria voz. Sua alma. Então, esse aquietar e parar de se defender, primeiramente a gente confia em Deus, que Deus sabe o que faz. E aí a gente acalma de parar de se defender, de se justificar. Porque isso é proibido. Nós não temos direito de nos defender. Nós temos que nos entregar inteiramente ao Senhor para que Ele possa fazer a obra dEle. E a terceira coisa, fundamental, mas são todos interrelacionados. A terceira coisa é olhar nos olhos sem máscara. Não é ficar assim, diante do trono de Deus, assim, não precisa ser trono, diante de Deus assim, aí você não olha nos olhos dele, você fica, Senhor, o Senhor me chamou? Eu estou aqui, mas você não olha, você fica assim. Quando a gente não tem bem paz com alguém, a gente não olha no olho da pessoa, né? Então, quando você fica em paz, no sentido, não paz de vitória, mas você aquieta, aí você consegue olhar nos olhos. Então, Ezequiel, vocês podem anotar Ezequiel 20, verso 35. Deus fala que vai levar os filhos de Israel ao deserto para falar com eles face a face. Ezequiel 20, verso 35. Então, esse olhar nos olhos de Deus, sem máscara, permitir e até convidar. Então, quando o salmista fala, sonda-me, ó Deus, aí você não pode segurar nada. Olhar nos olhos é abrir mão de tudo. O Senhor pode falar o que precisar de falar. Quantos querem fazer isso? Amanhã a gente vai estar falando mais sobre isso. Agora vamos para Salmo 51. Eu não sei se essa questão agora entra em algum desses 3 pontos, mas faz parte desse assunto. Vamos ler o versículo, depois nós vamos conversar um pouco. Isaías 51, Salmos 51, verso 6. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria.
Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Quantos de vocês amam? Não responde assim por responder, por favor. Eu vou fazer a pergunta, mas medita. Quantos de vocês amam a verdade? O irmão vem de qual cidade? Espera aí, eu vou perguntar a um dos irmãos da igreja lá do Erivelto. O Erivelto pode falar qualquer coisa sobre a vida de vocês, que ele conhece, né? Mas tem algumas coisas que você tem na sua vida que ele não conhece? Falar a verdade com liberdade total, nem toda esposa permitiria o marido fazer isso. E nem todo marido permitiria a esposa fazer isso. Quantos amam a verdade? Que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, fala que aos que não amam a verdade, Deus vai os entregar à operação do erro. Alguém que está perto de você, não, essa do meio aí. Alguém que te conhece bem, pode falar com você qualquer coisa que precisar de falar? Qualquer coisa. Teve uma vez que uma aluna, sentou com a Elisa, minha filha, e falou, me fale, né, uma aluna, falou, me fale tudo que você vê em mim. Vocês têm coragem de fazer isso, sentar com alguém e permitir isso? Pode falar qualquer coisa da minha vida? O Erivelto já fez isso comigo, né, Erivelto? Isso tem lógica, mas o problema é a verdade. Pode ser uma pessoa que nem te ama, pode ser uma pessoa que te critica, e nem com boas intenções. É verdade? Quem ama a verdade, aguenta ouvir. O problema é que a gente ama a quem? O que a gente ama? A nós mesmos. Então, quando fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é uma verdade muito mais profunda do que ouvir a verdade do Evangelho. É claro que tudo é uma verdade só, mas amar a verdade, Jesus falou em João 3, aqueles que não aproximam da luz, é porque suas obras são más. Se a gente não chegar à luz, é porque a gente está com alguma coisa que a gente não quer que seja visto. Deus quer, nessa intimidade com Ele, para relacionar com Deus, a gente tem que permitir Ele penetrar e trabalhar profundamente em nosso ser. Eu terminei as partes que eu queria falar com vocês, ainda tem uns 20 minutos antes da gente terminar. Se alguém quer alguma pergunta, algum comentário, ou podemos ficar em oração, eu queria que a gente permitisse o Espírito Santo trabalhar, nos atrair a Ele, que na nossa profundeza, Deus quer habitar em nós, mas para habitar em nós, Ele precisa ter liberdade. Ele precisa ter liberdade para agir, e Ele é bom, Ele faz com o maior carinho. Deus é cuidadoso, amém? Quantos confiam no Senhor? Amém. Porque eu estou falando se alguma pessoa falar com você, porque Deus usa pessoas, mas o principal é entre nós e Deus, né? Alguém quer comentar ou perguntar ou acrescentar alguma coisa? Senhor, sonda-nos,
Trabalha em nós, Senhor. O Senhor prometeu ali em Êxodo 29 de nos santificar por Tua glória. Vem com Tua glória, vem com Teu amor, mas vem com o Teu fogo, Senhor, trabalhar em nossos corações. Ajuda-nos a entender que o fim vai ser maravilhoso. O Senhor vai ter vasos purificados, o Senhor vai ter vasos limpos para a Tua habitação. Esteja trabalhando em nossos corações, Senhor. Queremos deixar o Teu Espírito trabalhar em nossas vidas.